Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Decreto-Lei no 2848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Título 6 dos Crimes contra a Dignidade Sexual, Capítulo I dos Crimes contra a Liberdade Sexual, Estupro, art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, pena, reclusão, de 6 a 10 anos. Primeiro, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos, pena, reclusão, de 8 a 12 anos. Segundo, se da conduta resulta morte, pena, reclusão, de 12 a 30 anos. Art. 214, revogado, violação sexual mediante fraude. Art. 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, pena, reclusão, de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplicar-se também multa. Importunação sexual. Art. 215. A praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, pena, reclusão, de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Art. 216. Revogado, assédio sexual. Art. 216. A constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena detenção, de 1 a 2 anos. Parágrafo único. Vetado, segundo, a pena é aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Capítulo IA da exposição da intimidade sexual. Registro não autorizado da intimidade sexual. Art. 216b. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes, pena, detenção, de 6 meses a 1 ano, e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Capítulo 2 dos Crimes Sexuais contra a Vulnerável. Sedução. Art. 217, revogado, estupro de vulnerável. Art. 217-E. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, pena, reclusão, de 8 a 15 anos. Primeiro, incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Segundo, vetado. Terceiro, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão, de 10 a 20 anos. Quarto, se da conduta resulta morte, pena, reclusão, de 12 a 30 anos. Quinto, as penas previstas no caput e nos primeiro, terceiro e quarto deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime.
Corrupção de menores. Art. 218. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, pena, reclusão, de 2 a 5 anos. Parágrafo único. Vetado: satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Art. 218-A. Praticar, na presença de alguém menor de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem, pena, reclusão, de 2 a 4 anos. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Art. 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Pena, reclusão, de 4 a 10 anos. Primeiro, se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplicar-se também multa. Segundo, incorre nas mesmas penas, e, quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14 anos na situação descrita no caput deste artigo. Segunda, o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo. Terceiro, na hipótese do inciso 2º do segundo, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Art. 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Aumento de pena. Primeiro, a pena é aumentada de 1/3 a 2/3, se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação e exclusão de ilicitude. Segundo, não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Capítulo 3 do rapto. Rapto violento ou mediante fraude. Art. 219, revogado. Rapto consensual. Art. 220, revogado. Diminuição de pena. Art. 221, revogado. Concurso de rapto e outro crime. Art. 222, revogado. Capítulo 4 Disposições gerais. Art. 223, revogado. Art. 224, revogado. Ação penal. Art. 225. Nos crimes definidos nos capítulos I e II deste título, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. Parágrafo único. Revogado. Aumento de pena. Art. 226. A pena é aumentada, e de quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de duas ou mais pessoas. Segunda, de metade, se o agente é ascendente.
padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Terceira, revogado. Quarta, de 1/3, a 2/3, 2/3, se o crime é praticado, estupro coletivo, mediante concurso de dois ou mais agentes, estupro corretivo b, para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Capítulo V do lenocínio e do tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual, mediação para servir a lascívia de outrem. Art. 227, induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem, pena, reclusão, de 1 a 3 anos. Primeiro, se a vítima é maior de 14 e menor de 18 anos, ou se o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor ou curador ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda, pena, reclusão, de 2 a 5 anos. Segundo, se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude, pena, reclusão, de 2 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Terceiro, se o crime é cometido com o fim de lucro, aplicar-se também multa. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Art. 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Primeiro, se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, pena, reclusão, de 3 a 8 anos. Segundo, se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude, pena, reclusão, de 4 a 10 anos, além da pena correspondente à violência. Terceiro, se o crime é cometido com o fim de lucro, aplicar-se também multa. Casa de prostituição. Art. 229. Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente, pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Rufianismo. Art. 230, tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça, pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Primeiro, se a vítima é menor de 18 e maior de 14 anos ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, pena, reclusão, de 3 a 6 anos, e multa. Segundo, se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima, pena, reclusão, de 2 a 8 anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência. Tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual. Art. 231. Revogado, art. 231-A. Revogado, art. 232, revogado, promoção de migração ilegal. Art. 232. A promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica,
a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro, pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Primeiro, na mesma pena incorre quem promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. Segundo, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3, se o crime é cometido com violência. Segunda, a vítima é submetida a condição desumana ou degradante. Terceiro, a pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo das correspondentes às infrações conexas. Capítulo 6 do ultraje público ao pudor. Ato obsceno. Art. 233. Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Escrito ou objeto obsceno. Art. 234, fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim de comércio, de distribuição ou de exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno, pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, vende, distribui ou expõe à venda ou ao público qualquer dos objetos referidos neste artigo. Segunda, realiza, em lugar público ou acessível ao público, representação teatral, ou exibição cinematográfica de caráter obsceno, ou qualquer outro espetáculo, que tenha o mesmo caráter. Terceira, realiza, em lugar público ou acessível ao público, ou pelo rádio, audição ou recitação de caráter obsceno.